Olá, tudo bem? Novamente a professora Adriana. Nós vamos hoje construir o ângulo de 22 graus e 30 minutos, que na verdade é o ângulo que corresponde a 22 graus e meio. Lembrando que medida de ângulos a gente não trabalha com números decimais. E que 22,5 é a metade de 45. Então qual é a ideia? Construir o ângulo de 45 e depois traçar a bissetriz desse ângulo, tudo bem? Então, nós vamos construir o ângulo de 45 graus, começando primeiro pelo ângulo de 60 graus. Então, a partir do ângulo de 60 graus, nós vamos retirar 15 graus, obtendo 45 graus. E por último, a gente traça a bissetriz. Vamos começar? Primeiro, com o auxílio da régua, eu vou traçar o primeiro lado do meu ângulo de 60 graus. Então, eu pego a minha régua, estou utilizando a base do transferidor como régua. Tracei o primeiro lado do meu ângulo e vou marcar nesse lado o vértice O. Então, aqui está prontinho o vértice do meu ângulo. Pego o compasso, abertura qualquer do meu compasso, não tem medida exata. Nós vamos posicionar a ponta seca do compasso, que é a ponta metálica, no ponto O, e nós vamos traçar um arco que passe por essa reta já desenhada. Então, eu posiciono a ponta seca no ponto O e vou desenhar o meu arco. Feito isto, no cruzamento do arco com a reta, eu vou marcar o ponto A. Pego o compasso novamente, verifico se a abertura do compasso é a mesma que a distância entre o ponto O e o ponto A. Posiciono a ponta seca do compasso no ponto A e vou traçar um outro arco de maneira que os dois se encontrem. No cruzamento dos dois arcos, vou marcar o ponto B. Com o auxílio da régua, eu vou desenhar uma reta, saindo do ponto O e passando pelo ponto B. Tem que ser tracejada, porque ela ainda não é lado do meu ângulo. Agora, nós vamos traçar a bissetriz desse ângulo de 60 graus. Então, venho aqui novamente, verifico se a abertura do compasso permanece a mesma que a distância entre o ponto O e o ponto A. Posiciono a ponta seca do meu compasso no ponto A e vou prolongar o arco que eu já havia desenhado. Eu prolongo ele aqui para o lado direito. Mudo a posição da ponta seca do meu compasso, retiro do ponto A e vou posicionar no ponto B. A partir daí, eu vou desenhar um outro arco, vou traçar o meu outro arco, de maneira que ele se encontre com o outro arco que eu acabei de desenhar. No cruzamento entre os dois arcos, eu vou marcar o meu ponto C. A partir daí, com o auxílio da régua, nós vamos traçar uma reta que, saindo de O, passe por C. Esta reta vai ser tracejada, porque ela ainda não é lado do meu ângulo de 22 graus e 30 minutos. Então, eu preciso encontrar o ângulo de 45 primeiro. Então, eu vou traçar a bissetriz nesse ângulo de cima, porque eu tenho 30 mais 15 graus, que vai resultar em 45.
Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aproveitando este arco que foi desenhado entre o ponto A e o ponto B, eu vou, no cruzamento do arco com a bissetriz, eu vou marcar o ponto D. Marquei o ponto D. E agora nós vamos traçar a bissetriz novamente, utilizando esses dois pontos, B e D. Verifico se a abertura do meu compasso continua a mesma, isso é muito importante. Posiciono a ponta seca do meu compasso no ponto B e vou prolongar esse arco aqui que eu já havia desenhado. Eu só venho aqui e prolongo ele, eu aumento aqui o meu traço. Mudo a posição da ponta seca do compasso, retiro do ponto B e vou colocar no ponto D, D de dado. E vou traçar o meu arco de maneira que ele se encontre com o outro aqui na parte de cima. No cruzamento desses dois arcos, eu vou marcar o ponto F. Novamente, nós temos que desenhar uma reta, saindo do ponto O e passando pelo ponto F. Só que ela ainda é tracejada. Alinhei a minha régua entre esses dois pontos, O e F. Agora, o que nós temos? Um ângulo de 30 graus e dois ângulos de 15. Então, eu quero trabalhar com o ângulo de 45 graus. Então, vai ser 30 mais 15. Então, nesse arco aqui, que sai do ponto A, passa pelo ponto D e chega no ponto B, eu vou no cruzamento do arco com a minha bissetriz, eu vou marcar o ponto G. Então, agora, nós vamos trabalhar com o ângulo de 45 graus, que é a região que vai de A até G. Para ficar mais fácil, eu vou até passar o marca-texto nesses dois pontos para vocês identificarem. Então, eu tenho o ponto A e também o ponto G. E agora, nós vamos traçar a bissetriz entre esses dois pontos. Então, venho novamente, verifico se a abertura ainda é a mesma. Posiciono a ponta seca do meu compasso no ponto A e vou prolongar esse arco aqui que eu já havia desenhado, só vou prolongar. Retiro a ponta seca do ponto A e vou posicionar no ponto G. Mesma abertura do compasso. E vou desenhar um outro arco de maneira que os dois se encontrem. Olha aqui onde eles estão se encontrando, aqui embaixo. Então, nesse cruzamento, eu vou marcar o meu ponto H. Com o auxílio da régua, eu vou desenhar agora o outro lado do meu ângulo, saindo do ponto O e passando pelo ponto H. Agora sim, nós temos o nosso ângulo de 22 graus e 30 minutos, que é a metade do ângulo de 45 graus. Tudo bem? Até a próxima aula!